Olá, mais uma vez aqui no privilégio de estar com vocês nessa nossa tarefa da AME Santos, para compartilhar um momento de reflexão. O tema de hoje que a gente vai conversar é ensinar e aprender. Então, esperamos que possamos todos aproveitar essa nossa tarefa, que Jesus nos abençoe e nos proteja na realização dela. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente comece o nosso bate-papo. Então, o tema que vamos abordar hoje é ensinar e aprender, né? O objetivo é que a gente converse um pouquinho sobre a missão daqueles que trabalham com o nosso Mestre Jesus, relembrando o nosso Mestre Jesus nos ensinamentos que passou para nós enquanto esteve aqui conosco e continua passando pelas mãos daqueles que trabalham em seu nome, né? Então, o processo de ensino e aprendizagem do Evangelho. Então, ensinar no dicionário, pôr uma marca, distinguir, assinalar. Ensinar seria a gente apresentar algo, assinalar, chamar atenção para alguns aspectos. Então, o processo de ensino-aprendizagem envolve a etapa do ensinar, como envolve a etapa do aprender. Na origem da palavra latim, ad, junto, praia, frente, rendere, relacionada à era, aquela plantinha que adere às superfícies e vai ganhando em estatura, né? Então, aprender diz respeito a você agregar os valores, ter a intenção de agregá-los e ir subindo em etapas, né? Então, o processo de ensino e aprendizagem, que envolve o ensinar e o aprender, ensinar uma das etapas, aprender a outra etapa, né? Diz respeito àquele que ensina, que é o professor, que pode ser um excelente professor, né? Que pode ser no presencial ou à distância, como no caso aí do exemplo, o professor no ensino à distância, mas amparado em bastante conhecimento, em tecnologia, em expertise, né? E o aprender não necessariamente dependerá do bom professor, dependerá do interesse do aluno. Claro que aqui é uma charge, uma brincadeira em relação a assistir a aula online, que é difícil de você manter a motivação do aluno e o interesse do aluno, mas se você tiver um excelente professor, mas um aluno que não está interessado no que o professor está apresentando, o que ele está oferecendo de conhecimento, o processo de ensino e aprendizagem não acontece. Da mesma maneira, você pode eventualmente até ter um professor nem tão bom assim, até meio malucão, meio fora do prumo, né? Que não vai ter aquela capacidade de passar a mensagem, de apresentar o conhecimento de uma forma muito adequada, mas se tiver um aluno muito interessado em aprender, muitas vezes vai aprender até mesmo independentemente do professor. Mas a situação ideal, com certeza, é de nós termos o professor que esteja bastante habilitado e tem o dom de ensinar, associado aos alunos que tenham total interesse de aprender aquilo que o professor tem para ensinar. Então, esse é o processo de ensino-aprendizagem, um conjunto de atividades que envolve o personagem que divulga o conhecimento e o personagem que consolida o movimento, do conhecimento, consolidação desse conhecimento, que é de conhecer, de saber as estruturas teóricas, de saber fazer aquilo que aprendeu sob o ponto de vista teórico e até mesmo de se transformar, de saber ser uma pessoa diferente que agregou os valores que o processo de ensino e aprendizagem lhe ofereceram, né? William Glasser, que foi um psiquiatra formado em psiquiatria na Universidade da Califórnia,
elaborou um conceito de ensino e aprendizagem que é a pirâmide da aprendizagem, em que só pela leitura você apreende de um conteúdo 10%, se você envolver a escrita, isso já aumenta para 20%, se você acrescentar a isso observação, ver, ouvir aqueles que estão apresentando a informação para você, que seria o método de aprendizado passivo, com a capacidade de retenção de 50% de conteúdo, e se você agregar a isso discussões, práticas relacionadas ao conteúdo que você ouviu e foi ali que foi apresentado, e se você ainda agregar o valor de você procurar ensinar a outros aquilo que você leu, escreveu, observou, viu, discutiu e praticou, ou seja, no processo de ensino e aprendizagem, você também participar na etapa do ensino, que aí seria o método de aprendizado ativo, né? A capacidade de retenção, de apreensão do conteúdo amplia bastante, né? Então, estamos falando do processo de ensino e aprendizagem com foco na aprendizagem do processo de ensino e aprendizagem do Evangelho. O nosso mestre é o nosso mestre Jesus, que nos apresentou enquanto esteve entre nós e vem nos apresentando pelas mãos de vários trabalhadores do nosso mestre Jesus, por exemplo, os evangelistas, né? O nosso mestre Jesus não deixou nada escrito, mas vem nos apresentando as leis divinas e naturais, as leis de Deus, né? Então, um exemplo deste ensino que nos ofereceu o nosso Mestre Jesus é o Sermão da Montanha, em que ele nos apresentou uma série de conceitos sobre as leis divinas, sobre as leis de Deus. E Mahatma Gandhi, falando a respeito do Sermão da Montanha, diz assim: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, dada a profundidade e a amplitude de conhecimento e de entendimento do conhecimento espiritual que nos oferece Jesus no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que nós podemos relê-lo no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. No capítulo 5, Mateus nos apresenta as bem-aventuranças. Jesus nos ensinando aspectos da nossa vida espiritual, considerando que somos todos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, aqui Jesus está falando da humildade, porque deles é o reino dos céus. Para nós conquistarmos o reino dos céus, nós temos que conquistar o valor da simplicidade e da humildade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus nos apresentando que as adversidades que a vida material nos oferece é que vão forjar a nossa essência espiritual. E seremos consolados à medida que superamos e ultrapassamos essa etapa de precisarmos passar pelas dificuldades para que possamos adquirir valores, a prática da vida material. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, que nós sejamos serenos, que nós não nos revoltemos contra as adversidades que a vida nos oferece, né? Que nós sejamos fraternos uns para com os outros. Estes herdarão a terra, né? Como diz Chico, a religião do futuro será a fraternidade. E nos diz ainda, Mateus conta o Sermão do Montanha, Jesus falando das bem-aventuranças, no capítulo 5, agora no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? A justiça divina permeia as nossas sucessivas vidas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Aceite as mazelas dos outros, porque nós também as temos e gostaríamos que fôssemos aceitos pelas nossas mazelas. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pai, perdoai-nos o que nos fazem, assim como eu devo perdoá-los. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para que eu tenha condições de entender o que é Deus,
para que eu tenha condições de ver, entender, compreender profundamente a Deus, eu tenho que ter puro o meu coração, eu tenho que ter um espírito em que a minha essência divina está na sua potencialidade máxima. E é isso que Jesus estava nos ensinando. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, aqueles que divulgam esses conceitos da humildade, da misericórdia, da fraternidade, da pureza de coração, são missionários de Jesus que trabalham na direção de orientar, de educar, de ensinar aos seus irmãos e, consequentemente, pacificar o mundo em que vivemos. Né? Bem-aventurados esses, porque serão chamados efetivamente filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito válido aquela época de Jesus, que a perseguição era um fato real. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem mal contra vós por minha causa. Da mesma forma, a mensagem da perseguição daqueles que defendiam ao nosso Mestre Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11º, João nos conta o primeiro evento fora do natural, sobrenatural, que Jesus nos oferece para evidenciar a grandeza deste que é o governador do nosso planeta, né? Não um líder religioso, como diz o Dr. Zenilson, mas um líder em todas as áreas dos valores humanos, da ciência, da religião, da filosofia, da tecnologia, enfim, é o governador do nosso planeta. E João, nesse capítulo 2, conta no seu evangelho que, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então, eles foram convidados para um casamento de amigos da família. E casamentos naquela época era festa para dias, 2, 3 dias, 4 dias, festa de dias. Então estava lá Jesus com Maria, sua mãe, seus discípulos, para essa festa, né? Então estavam todos participando dessa festa. E nas festas de casamento servia-se vinho, né? E, na verdade, uma quantidade grande de vinho para atender a todos, muitas pessoas convidadas. E, em determinado momento da festa, lá faltou vinho, como diz para nós João, nos conta. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Isso mostra a intimidade que Maria tinha com os que estavam promovendo a festa. Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Parece uma fala ríspida, mas na verdade não é. Apenas ele estava dizendo, ainda não é chegada a minha hora de dar os meus sinais, como diz João, que ainda não é hora de eu efetivamente começar a evidenciar o meu valor no sentido de fenômenos sobrenaturais, que João chama de sinais e que muitos chamam de milagres. Por meio dos milagres, é um dos instrumentos que Jesus usou para nos ensinar os valores da vida. Tanto é que todas as vezes que ele realizava uma cura, ele dizia que era a tua fé quem te curou, né? Ensinando para nós que a nossa fé move montanhas. Então, Maria falando para Jesus que estava faltando vinho, né? E a sua mãe, Maria, disse para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, né? Então, Jesus falou, mas o que eu tenho com isso? Não é hora ainda de eu começar a dar os meus sinais. Mas a Maria falou, mas acabou o vinho, o pessoal da festa não vai ter como comemorar as bodas. E aí Jesus acedeu e Maria falou para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa mensagem vale para nós. Fazei tudo quanto Jesus lhe disser. E aí Jesus foi até os serventes, mandou eles encherem umas tinas de água e transformou a água em vinho. E nos conta João
Logo o mestre Sala provou a água feita vinho. Só que o mestre Sala não sabia que era uma água que tinha sido transformada em vinho. Como diz João lá, não sabendo ler de onde viera. Se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Os serventes sabiam que aquela água, aquele vinho, era na verdade uma água que Jesus transformou em vinho. O mestre Sala não sabia. E o mestre Sala chamou o esposo, o dono da festa, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? Elogiando o esposo por ele oferecer o melhor vinho ao final da festa, naquele momento em que normalmente as pessoas colocam um vinho de qualidade inferior. Aí, na verdade, Jesus está nos mostrando que a essência da vida está exatamente na nossa energia, na nossa capacidade de transformar a realidade das coisas. Ele oferece o melhor vinho. E a Maria já havia recomendado: fazei tudo o que ele vos disser, né? E o João, no evangelho dele, no capítulo 15, versículo 1 a 5, ele chama atenção para esse conceito do vinho e da qualidade do vinho, em que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, né? Então está dizendo Jesus que ele é a videira e quem cuida dessa videira é Deus nosso Pai. Aí Jesus recomenda: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Essa é a frase de João para explicar o que fica mais fácil, talvez, para a gente compreender, se nós formos analisar o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, né, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, esse desenho, que é um desenho psicografado, em que mostra uma vara conectada aos frutos, a uva, que estará conectada a uma videira. A seiva que vem de Deus só vai chegar até o fruto se o cacho de uva estiver conectado à vara. E é o que Jesus estava dizendo para nós, que a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver conectada à videira. Assim também vós, se não estiveres conectados em mim. Então nós temos que estar conectados com o nosso Mestre Jesus para que a seiva que vem de Deus possa chegar até nós e nós sejamos frutos saudáveis, né? Então, chamando mais uma vez a atenção por meio de metáforas, né? Então, Jesus, João no capítulo 2, principiou assim os seus sinais, seus eventos sobrenaturais em Caná, na Galiléia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os milagres ou sinais do nosso Mestre Jesus servem para nos favorecer a acreditar no Mestre e querer aprender com ele o que ele tem para nos ensinar, fazer tudo o que ele mandar, como recomendou Maria para nós, né? Então, a gente começa, o Dr. Zé Nilson, no seu canal do YouTube, que tem o nome de Zé Nilson Nunes Freire, em que ele faz uma análise do Evangelho segundo João, amparado no conhecimento do Espiritismo, e correlacionando com a nossa essência divina, nosso inconsciente puro, né? Ele vai analisando cada um dos capítulos do Evangelho de João. E nessa passagem do capítulo 2, ele diz assim: Jesus começa o seu trabalho numa festa. Palavras do Dr. Zé Nilson: Jesus é alegria, é contentamento,
começa numa festa de casamento. O Evangelho faz com a humanidade um noivado. Então, olha lá, a gente ouvindo uma interpretação e uma análise de alguém que tem experiência, e aí é uma maneira de a gente aprender, né? Estamos ouvindo e analisando e discutindo aquilo que deixou escrito o Evangelho de João e aquilo que nos oferece como palestra o Dr. Zé Nilson, né? Jesus começa o seu trabalho nas bodas de Canaã e começa em uma festa. Né? Jesus é alegria e contentamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos conta Mateus que Jesus, à beira do mar de Galiléia, ensina as pessoas. E essa técnica agora de ensinamento do nosso Mestre Jesus é o ensino por meio de parábolas. Então, por meio de parábolas, por meio de histórias, por meio de contos, Jesus nos ensina leis divinas. Aí ele nos conta nesse capítulo 13 a parábola do semeador. Aquele que semeia a semente, se ela cair na beira do caminho, o pássaro leva embora. Se ela cair no terreno rochoso, ela tem um pouco de terra para poder germinar, mas logo vem o sol e ela não tem profundidade para ter uma raiz forte e ela perece. Se cair no meio dos espinhos, os espinhos abafam, não deixam ela germinar e florescer. Se cair no bom terreno, ela floresce e gera uma árvore frondosa, ou seja, ensinar e aprender. Processo de ensino e aprendizagem tem que encontrar um terreno bom que esteja interessado em ouvir, aprender, praticar e eventualmente até mesmo passar no processo do ensino e aprendizagem a ser aquele que ensina. Conta também a parábola do joio e do trigo. Então, o reino de Deus, segundo nos conta Mateus, Jesus ensinando, é como se fora um semeador que semeia a semente do trigo. E à noite vem outros que não têm interesse em ajudar e semeiam o joio no meio do trigo. Na fase inicial do crescimento do joio e do trigo, eles são muito semelhantes. E aí, os discípulos falam, então é só eu separar o joio do trigo. Aí Jesus fala, não, você tem que esperar crescer. Quando chegar a época da colheita, aí é fácil de você diferenciar o joio do trigo. E aí você separa o joio do trigo e bota para queimar o joio, né? E aí ele chama a atenção que o semeador da semente do trigo é os que trabalham em nome de Deus nosso Pai, e aqueles que semeiam o joio, os que não estão interessados em fazer permear a sociedade as lições do nosso Mestre Jesus e as lições que trazem as leis divinas, não é? E também nesse mesmo capítulo conta Jesus a parábola da semente da mostarda. O reino de Deus é como se for uma semente de mostarda, a menor das sementes, que quando germina forma uma planta bem vigorosa que serve de acolhimento para as aves do céu, né? Então, dizendo que é uma pequena semente já é suficiente para gerar uma planta bastante acolhedora. E assim, da mesma forma, ele conta que o reino de Deus é como se fosse uma mulher que faz um pão e coloca o fermento. Então, a partir de uma massa pequenininha, ela cresce com o poder de Deus, nosso Pai. Então, Jesus nos ensinando por meio de parábolas, né? E aí continua Mateus nesse capítulo 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Então, houve a palestra na forma de parábola, os discípulos ouviram a palestra e pediram um auxílio no entendimento. Realizaram com o nosso Mestre Jesus um momento de reflexão e de discussão daquilo que Jesus havia contado na forma de parábolas. Então, o processo do ensino-aprendizagem através da discussão, as parábolas para aqueles mais simples, para ficar mais fácil de entender, é uma forma didática de ensino,
né? E um momento de discussão para aqueles que já estão em condições, já estão, como a plantinha era, num nível um pouco mais elevado para compreender um momento de reflexão e de discussão do que nos ensinou a parábola do joio e do trigo, como nós havíamos comentado agora há pouco, né? E ainda nesse mesmo capítulo 13, continuando com parábolas, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele terreno, porque ele sabe que naquele terreno tem um tesouro escondido, né? Então, pelo conhecimento da existência do tesouro escondido, né, ele vende tudo que ele tem de material para que possa usufruir esse tesouro escondido. E nessa mesma linha, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a, né? Então, na verdade, está chamando a atenção se você tem algo que você sabe que é de estimado valor, de valor inestimável, na verdade, você vende tudo que você tem. A sua casa maravilhosa, o seu carro maravilhoso, suas roupas, você dá todo o seu dinheiro, ou seja, o universo material não é perto, nem de longe perto do que é a pérola de extremo valor, que é a essência divina que é em nós, que é o nosso princípio inteligente, que é a nossa centelha divina, que nós devemos investir é exatamente nela. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 a 40, Mateus nos conta que um doutor da lei chega para Jesus e diz: qual é o maior mandamento da lei? Pergunta para Jesus, né? Querendo aprender. Na verdade, tinha uma segunda intenção. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E no versículo seguinte ele diz: esse é o primeiro e o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Então, Jesus esteve entre nós, nos ensinando a essência das leis divinas. E o maior mandamento, como ele disse, mas exemplificando também as leis divinas das bem-aventuranças, exemplificando para nós o que é a fé, exemplificando para nós e mostrando, nos oferecendo a condição de nos curar. Curou fisicamente, curou cegos, curou coxos, curou leprosos, curou obsediados, fez muitas curas. Nos evangelhos tem muitas relatadas, mas tem muitas mais que não foram relatadas e que ele as realizou. E no processo de cura era uma prática para que nós, cada um desses que vivenciaram essa experiência, tivesse a oportunidade de despertar. E para cada um de nós que ouve, lê, escreve a respeito, discute, ensina a respeito do Evangelho, possa despertar que nós devemos vender tudo o que temos para que possamos ter o tesouro da pérola que há em nós, que é o reino de Deus, que está em nós, que é a centelha divina, que é o inconsciente puro. O Dr. Zé Nilson nos apresenta na interpretação do Dr. Jorge Andréa, né? Então, Jesus, modelo e guia, exemplificou na sua passagem entre nós como devemos conduzir a nossa vida, como devemos conduzir a nossa morte física, como devemos entender e ser mansos e pacíficos nas adversidades que a vida material nos oferece. Então, é um processo de ensino que o aprender dependerá de nós estarmos interessados em efetivamente apreender as lições do nosso Mestre Jesus e termos a sabedoria de procurar ler, ver, ouvir, discutir, fazer grupos de estudo do Evangelho,
procurar praticar dentro das nossas limitações e, se tivermos até a oportunidade, procurar ensinar, que quando a gente busca ensinar, fica mais fácil de a gente reter o conteúdo tão importante que são das mensagens do nosso Mestre Jesus. E nós tivemos a felicidade de ter entre nós Kardec, né, fazendo aquela releitura do Evangelho de Jesus, fazendo a releitura das leis divinas e naturais, nos oferecendo um renascimento do cristianismo, cristianismo redivivo, oferecendo a cada um de nós o Consolador prometido que o nosso Mestre Jesus havia comentado quando esteve entre nós, nos oferecendo, por exemplo, o conceito de que a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, amar ao nosso próximo como a si mesmo, e o Espírito de verdade ainda complementa, instruí-vos. Né? Então, nos oferece a fé raciocinada, a necessidade do aprendizado no processo da lógica e da consolidação das leis divinas em nossa alma, com o auxílio do raciocínio e da razão. E ainda mais, tivemos o privilégio de ter entre nós, na nossa própria língua, o Chico Xavier nos oferecendo mais de 400 livros que nos oferecem exemplos, situações, amplificação de mensagem, de interpretação das lições do nosso Mestre Jesus. Um bom exemplo disso é a coleção Fonte Viva de Emmanuel, né, que a gente está tendo a oportunidade de rever para quem não viu. Entre nas redes da caridade que tem no Instagram, que tem no Facebook, que tem no YouTube, em que o pessoal está fazendo uma releitura dos livros da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva. Agora estão fazendo leitura do Pão Nosso. Aí tem o Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. São livros em que Emmanuel começa o capítulo com uma citação do Evangelho e faz uma interpretação dessa citação do Evangelho, ou seja, uma releitura do Evangelho na sabedoria do Emmanuel, que chegou até nós pelas mãos do Chico. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, em que trata dos sede perfeitos, falando sobre os bons espíritas, bons cristãos, os bons de maneira geral, diz lá Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar inclinações más. E como é que a gente faz a consolidação do nosso conhecimento? É no saber, saber fazer e no saber ser, né? Esforços para domar as nossas inclinações, né? Transformar-se moralmente, né? Amparado na referência do modelo e guia que é o nosso Mestre Jesus. Então, que nós possamos ter a felicidade de compartilhar a sala de aula com o nosso Mestre. Onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estará. Então, que nós possamos fazer parte dessa sala de aula como alunos bastante interessados com esse professor maravilhoso que nos oferece outros tantos professores maravilhosos para estar conosco, ampliando a nossa capacidade de aprender as lições do Evangelho. Que Jesus os abençoe, os proteja, que vocês possam compartilhar essa nossa reflexão com aqueles que possam estar interessados em aprender sobre o Evangelho e sobre o nosso Mestre Jesus.